Nós vamos agora falar aqui a respeito do caso do deputado João de Deus, né? Houve o vazamento de um áudio onde o deputado João de Deus conversava com alguns interlocutores, não se sabe exatamente quem, mas falava a respeito de como ele pretende melhorar a sua performance eleitoral, elencando ali algumas estratégias. Isso gerou um mal-estar dentro até do Partido dos Trabalhadores, irmão? Gerou sim, Joel. Você sabe que o Partido dos Trabalhadores, Joelson, ele é formado por várias tendências e exatamente houve um conflito aí em decorrência desse áudio revelado ontem pelo deputado Robert Rios durante sessão, na tribuna da sessão de ontem da Assembleia Legislativa do Piauí. Vamos ouvir o que diz o áudio, a voz é do deputado João de Deus e que foi revelado pelo deputado Robert Rios. Vamos ouvir. Meus amigos e amigas, essa pesquisa sobre Zé de Freitas, ela está excelente para mim, né? Primeiro porque essa diferença aí da Flora em relação a mim não significa nada. E eu posso estar na frente dela ou ela está na minha frente, a diferença é muito pequena. Além do mais, o Temício já tinha me dito de uma pesquisa que ele fez em Zé de Freitas e que eu estava muito bem. Terceiro, a Fátima Pinto, a secretária que é a principal apoio da Flora, a secretária de assistência social do município, ela teve agora como secretária vários benefícios que foram distribuídos para a população, desde cestas básicas, colchões, tudo em função daquele episódio da barragem do Bezerro. E vocês sabem que foi decretada situação de emergência, então a prefeitura recebeu muita coisa, não foi pouco. E a Fátima foi quem fez essa distribuição, inclusive com o filho dela, que é vereador, que é um absurdo, mas tudo bem. Quarta questão, nós não começamos ainda para valer. Nós vamos começar para valer a partir de agora com o início da estrada da EMA, do asfaltamento da estrada da EMA, que é também para nós uma outra coisa que vai nos dar grande visibilidade. Além do mais, nós estamos com outra obra importante, que são 12 mil metros de calçamento, a maior obra urbana de calçamento dentro de Zé de Freitas nos últimos tempos. E a quinta e última, o prefeito Roger declarou voto para mim. Ele quer fazer a foto de declaração, mas eu disse para ele ter um pouco de calma. Depois da estrada da EMA iniciar, nós vamos fazer o seguinte: vamos preparar um lançamento da minha candidatura em Zé de Freitas. E ele vai estar presente. E eu não tenho dúvida que com essas condições todas nós vamos no mínimo dobrar essa intenção de voto bem aí a meu respeito. Portanto, estou muito contente, muito feliz. Quero contar com o apoio de todos vocês. É importante nesse momento que a gente possa analisar de forma tranquila como eu estou fazendo aqui, para que vocês possam compreender o quadro político de Zé de Freitas. Então, o áudio do deputado João de Deus foi divulgado através do deputado Robert Rios. Cláudia, é um tipo de situação que acaba esquentando um pouco o clima político, né? Um período de pré-convenção, estamos quase chegando no período de convenções e, evidentemente, que isso aumenta um pouco a temperatura, né, Cláudia? É uma denúncia bem grave, inclusive, Joelson. Eu conversei agora de manhã com um advogado da área eleitoral e ele me explicou o seguinte: nesse caso não se configura compra de votos. Por quê? Porque a compra de votos é só após o período de registro das candidaturas, mas se configura como abuso do poder político, com punição prevista do registro da candidatura ou da cassação do registro da candidatura, ou da cassação do diploma, no caso da vitória do candidato beneficiado. Para isso, é claro, é preciso que haja apuração e inquérito por parte do Ministério Público Eleitoral, que pode agir, inclusive, de ofício a partir dessas declarações que foram vazadas pelo deputado João de Deus. A gente ouviu agora há pouco, o próprio deputado classificou como absurda a situação, né? Barbosa, você ouviu hoje representantes do Partido dos Trabalhadores a respeito desse assunto, Elivaldo? A deputada Flora Isabel, que foi citada aí no áudio revelado ontem pelo deputado Robert Rios, em que o deputado João de Deus faz análise da situação política lá do município de José de Freitas. E hoje a reação foi da deputada Flora Isabel. Vamos ouvir com Elivaldo Barbosa. A deputada Flora Isabel, citada por João de Deus no áudio revelado ontem pelo deputado Robert Rios, descarta qualquer irregularidade nas ações do governo no município de José de Freitas.
mas ataca duramente o companheiro de partido. Achei uma declaração muito leviana por parte do deputado. As pessoas me conhecem, sabem do meu trabalho e sabem que isso é uma disputa de véspera de eleição. E quero dizer mais, na eleição passada eu fui a deputada mais votada da base do governo, não é? E isso incomodou muita gente, inclusive o deputado João de Deus, que é da cidade e não consegue ter uma votação maior do que a minha. Mas chegou às vésperas da eleição, o deputado ficou desesperado. Uma simples pesquisa eleitoral, não é? Porque você sabe que pesquisa é pesquisa, nós estamos ainda há 3 meses da eleição e saiu fazendo vídeos que é ele que tem que se posicionar. Tá aí, então, a declaração da deputada Flora Isabel, do Partido dos Trabalhadores. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o deputado estadual João de Deus, Partido dos Trabalhadores, que é o autor do áudio que foi divulgado pelo deputado Robert Rios Magalhães e que fala conosco agora a respeito deste assunto. Deputado João de Deus, primeiro, como é que o senhor viu a repercussão, como é que tem visto a repercussão desse áudio e exatamente com quem o senhor conversava durante essa gravação? Bom dia, boa tarde, Joelson, boa tarde, deputado. Elivaldo, os telespectadores da TV Cidade Verde. Na verdade, esse áudio ele foi uma análise de uma pesquisa, como já foi dito aí, e eu conversava com um grupo muito restrito, né, muito próximo, e logicamente o áudio, alguém se encarregou de vazar o áudio. Agora, Joelson, você analise o que eu digo nesse áudio. Eu não digo absolutamente nada, tá certo? Que represente qualquer atentado à lei eleitoral. É natural. Zé de Freitas, para você ter uma ideia, hoje é uma cidade de 40 mil habitantes. Cidade que tem hoje a 11ª colocada do estado do Piauí. É minha cidade natal. Então é natural que eu, como filho da cidade, eu seja muito cobrado, né? E eu tenho procurado levar muitas ações para o município. Então é natural, tá certo, que a gente leve obra para o município. O que eu digo? Eu digo que quando você leva a obra, você tem mais visibilidade. Isso é a coisa mais natural do mundo na política. Mas isso não configuraria o uso da obra para a projeção pessoal? Mas vem cá, me diga uma coisa, eu não posso pegar, listar as obras que eu fiz para a cidade e divulgar dizendo que foram ações levadas por mim. Onde é que está o crime? Não existe. Não existe. Imagine se você passar a condenar um determinado candidato porque ele fala de obras que levou para a cidade. Mas é porque em regra... Seria um contrassenso. Seria um contrassenso. Mas não é o dinheiro público quem faz as obras. Mas então está todo mundo errado. Então, um governador que realiza muitas obras para seu estado, ele tem que ser punido. Se ele pedir votos, olha, eu realizei isso, isso faz parte do debate político eleitoral, Joelson. Isso não contraria. Por exemplo, Zé de Freitas, aquela estrada que liga Zé de Freitas para Lagoa Alegre, asfalto, foi uma luta minha. Uhum. A igreja Nossa Senhora do Livramento passou por uma reforma. Campanha com a população. Eu consegui que o IBAMA doasse madeira para o teto da igreja. Entendeu? A cidade, ela padecia de um problema elétrico, nós conseguimos levar uma subestação de energia para a cidade. Qual o erro que há nisso? Qual o erro que há nisso, eu dizer para a população? Então é muito natural que quando você realiza ações, que você seja reconhecido pela população. Coisa mais natural do mundo. E é isso que eu falo de visibilidade. Olha que eu digo visibilidade. Não, estou falando de visibilidade. Certo. Quando você faz, logicamente que você divulga, isso faz parte de qualquer estratégia política eleitoral, e a visibilidade deve lhe dar mais retorno. Eu estava fazendo uma análise de uma pesquisa que tinha sido feita recentemente na cidade. Compreendi. Entendeu? Elivaldo Barbosa. Agora, deputado, e como o senhor observa a reação da deputada Flora Isabel? Ela informa que eu acho que está desesperado. Eu acho que a deputada Flora, ela não... Eu nem conversei com ela ainda, né? Acho que ela não fez uma leitura correta do que representou e o contexto daquele áudio. Tá certo?
porque eu sou bem votada na cidade, é exatamente isso que eu estou avaliando, tá certo? Eu fiz uma análise de um resultado de uma pesquisa e eu não, em nenhum momento, digo que a deputada Flora Isabel fez alguma coisa irregular. Isso descarta o fogo, amigo? Eu descarto totalmente, isso não existe. Existe concorrência, concorrência natural. Existe concorrência externa e concorrência interna. Mas o senhor classificou no áudio de absurdo o fato de uma secretária que dá apoio à Flora Isabel ter feito a distribuição de cursos na companhia do filho do vereador. O fato do vereador estar presente, que a deputada não estava. Então, em nenhum momento eu faço relação dizendo que a deputada ajudou isso e isso, em absoluto. Agora, a secretária natural, ela é a secretária. Ela é nomeada para isso. Ou seria o Divino Espírito Santo que tinha que distribuir os benefícios que foram doados. Sim, a secretária. Mas é um absurdo que ela esteja na companhia do vereador. Não ela, tá certo? Tá, e o vereador participasse. Isso. Mas mesmo o vereador está fora do contexto político eleitoral. Eu não vejo nem problema aí. Está fora do contexto político eleitoral do município. Então não ficou Então, se eu chegasse lá distribuindo cesta nesse período, obviamente que isso poderia acarretar algum problema. Mas é que ficou subentendido que a secretária apoia a Flora e fez a distribuição. E isso estaria diretamente relacionado com mas a crime não. O que eu estou dizendo é que é natural que o fruto do trabalho do grupo que o apoia lhe coloque numa melhor posição. É meramente isso politicamente. Logicamente que as especulações, né, sobretudo daqueles que estão desesperados para tentar se agarrar em alguma coisa, elas ocorrem, né? Até porque, como eu disse, esse áudio ele foi feito num contexto de uma análise, de uma pesquisa com um grupo muito restrito. O deputado Robert promete levar a situação ao Ministério Público Eleitoral. Sem problema, sem problema. Eu quero saber qual é a alegação, onde é que está o crime? Onde é que está o crime? Me diga. Aonde é que está? Em absoluto, ninguém pode condenar ninguém porque leva a obra para a sua cidade. Se fosse assim, a gente iria condenar todos os políticos. E favorecer exatamente o contrário, aqueles que não levam obras. Cláudia Brandão. E favorecer exatamente o contrário, aqueles que não levam obras. Cláudia Brandão. O questionamento, eu queria que o deputado explicasse melhor, evidentemente que é função de todos os políticos levar melhorias, especialmente para as suas bases. O que é questionável é essa associação da concessão de um bem público, pago com dinheiro público, ao atrelamento à candidatura de um político, porque aí seria o uso do dinheiro público para beneficiar eleitoralmente um candidato de partido A ou B. E eu queria que o senhor se posicionasse um pouquinho sobre isso, deputado. Cláudia, eu uso a expressão visibilidade. Acho que você viu isso muito claro no áudio. É natural que alguém que trabalha por uma comunidade, aquilo se torne mais visível e que a comunidade reconheça. Isso é muito natural na política, ou não? Seria natural, portanto, que pessoas que não levaram absolutamente nada, saísse, que não tivesse nenhum trabalho prestado para uma determinada comunidade, fossem os mais votados? Claro que não. Eu estou falando de visibilidade política, tá certo? É natural que eu fale das obras, isso é muito natural. A Justiça Eleitoral, por exemplo, ela não pode me punir se eu apresentar no programa eleitoral dizendo, olha, eu peço o voto dessa cidade, quero dizer, inclusive, que trabalhei com isso, fiz isso. Pode observar que nas campanhas dos candidatos majoritários, principalmente, isso é feito da forma mais natural possível. Então, eu acho que estão procurando chifre em cabeça de cavalo. Tem tanta coisa séria para a gente tratar nesse estado, tá certo? O áudio, ele tem um contexto de uma análise, de uma pesquisa. E eu falo que, normalmente, com obras que serão executadas, você tenha mais visibilidade. Eu uso a expressão taxativa, visibilidade. Como é que se... logicamente que é condenável a compra de voto. Sim. Mas como é que se compra voto diretamente? Você pode condenar alguém porque levou uma obra, significou se ele foi mais votado, se ele teve voto naquela comunidade, ele comprou voto. Porque se for assim, vai ter que caçar todos os políticos do Brasil. Tá certo. Vamos ao Délio Rocha de Brasília. Délio?
Joelson, primeiro eu queria dizer que eu concordo com o que você tinha dito antes, porque esse áudio parece sugerir práticas clientelistas. E eu queria saber do deputado se esse assunto sobre o vídeo aí, sobre o áudio, se já foi discutido internamente dentro do PT e se ele já se encontrou com a deputada Flora Isabel. Não foi discutido no PT, até porque acho que o PT tem muita coisa importante para discutir, tá certo? Esse áudio, eu assumo a autoria dele, não vou negar, tá certo? Eu fiz ele, já expliquei aqui em que contexto e para quem eu fiz o áudio. Lamento que algumas pessoas fizeram uso desse áudio com outras intenções, inclusive que o vereador foi para a tribuna da Câmara para falar, né? Enfim, mas lamento profundamente, mas fazer o quê? Tá certo? Você sabe quem foi o autor desse vazamento? Você sabe quem foi o autor do vazamento? Não Pretende sei. buscar? Não sei e nem vou atrás, até porque o que é que eu posso fazer? Tá certo? Como eu disse aqui, eu não estou dizendo absolutamente nada demais, tá certo? Eu estou apenas dizendo que, naturalmente, se você leva obras para uma determinada comunidade, você tem mais visibilidade. E isso é muito natural na política. Repito, seria ruim o contrário. Quem não trabalha tivesse mais voto. É isso que o eleitorado cobra. Está errado? Não. Aonde aquele eleitoral diz que está errado? Me digam. Não, mas é porque, deputado, veja só, e aí é um questionamento. Quando um político fala assim, olha, quando a obra que eu pedi for inaugurada, vocês vão ver que eu vou ter melhor projeção. Então, fica teria que ser hipócrita, então. Não, fica subentendido que aquela obra está servindo para uma determinada pessoa e até pode comprometer a disputa eleitoral. Por isso que, às vezes, os advogados colocam isso como abuso de poder econômico. Então, seria proibido... Então, vamos lá. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. É proibido que o político diga que fez na campanha eleitoral? O caso da estrada lá, da placa, que por exemplo, conversou com o engenheiro. Imagine, eu faço... uma estrada, sei lá, eu ajudei, contribuí para que aquela estrada acontecesse. Uhum. A lei eleitoral proíbe que eu diga que aquela estrada, tá, eu ajudei a levar ela, fiz um esforço, mostrei que fiz todo um trabalho para que ela ocorresse? Não. Reivindicasse? Ora, existem inclusive emendas parlamentares que você direciona. E quando você direciona, logicamente, para uma comunidade, porque lá tem um líder, tem uma liderança, tem povo que tem a carência e do outro lado lhe cobra aquilo e você faz. E, logicamente, que é natural que você tenha o reconhecimento. É isso que eu estou dizendo. Agora, se isso for crime, Joelson, então eu não entendo mais de política. Aí nós vamos estar condenando quem trabalha e não quem apenas compra de fato o voto. Porque o comprador de voto não é o que leva a obra, não. Uhum. O comprador de voto é aquele que chega com dinheiro nas vésperas da eleição, compra cabos eleitorais que termina influenciando e ganhando a eleição. Certo. E só uma última pergunta para a gente passar para o outro assunto. O senhor ainda vai gravar áudios para mandar recado para ele? Não, eu gravo áudio, normalmente eu vou ter mais cuidado, né, para evitar esse tipo de especulação. Não que esse áudio me incrimina em absolutamente nada. Eu não estou dizendo, por exemplo, que a deputada Flora Isabel foi lá distribuiu. Não. Eu estou dizendo que a secretária naturalmente fez porque ela é a secretária e cabe a ela fazer esse papel. Ou quem era que iria distribuir? Tem que ser ela, tá? E digo que ela é apoio da deputada. Qual é o problema nisso? Tem alguma lei que proíba que ela apoie uma determinada liderança? Não. É natural que ela possa, com o apoio, com o trabalho que ela faz, reverter isso em mais voto para o fulano, para o ciclano, para o beltrano? Absolutamente não. Isso faz parte da política. O que nós não podemos fazer, veja só, o que eu não posso fazer vai ter o período proibitivo agora, já começou. Eu não posso inaugurar obra, participar de inauguração, nem eu, nenhum. Né? Eu não posso fazer visita à obra no período proibitivo. A lei é clara. Mas você falar que você contribuiu para uma determinada obra acontecer não é proibido. Pelo contrário, fala quem tem trabalho, fala quem tem ação. Você vai abrir debate aqui nesse programa, eu tenho certeza, com vários candidatos a vereador, a deputado estadual, federal, senadores e etc. E com certeza aqui nós vamos ver de gente, olha, eu ajudei, eu livrei, fiz obra tal, lutei para melhorar a vida, eu fiz ação tal. E a emenda parlamentar é proibida? Por exemplo, cada deputado tem lá uma emenda parlamentar, o deputado federal, o deputado estadual.
eu boto uma emenda parlamentar para uma comunidade, para fazer uma obra. Então eu estou direcionando. É proibido? Não, não é proibido. É proibido eu pedir voto dizendo que eu fiz uma determinada ação numa regra. O eleitor é livre, ele vota se ele quiser. É o convencimento. Os outros também fazem. Então a regra termina sendo igual para todos. Todos vão lá pedir voto, todos apresentam seus argumentos e a população vai se definindo conforme aquilo que ela acha correto. É por aí que eu acho que a coisa deve acontecer. Tá certo. Vamos então a Brasília com o Délio Rocha, porque, Délio, o Partido dos Trabalhadores nesse final de semana aguardou a liberdade do ex-presidente Lula depois de uma decisão do desembargador plantonista lá no TRF4. Essa liberdade, ainda que fosse temporária, não aconteceu. O Partido dos Trabalhadores pensa suas estratégias já levando em conta os episódios de domingo e até a impossibilidade de uma candidatura de Lula em 2018, Délio Rocha? Olha, Joelson, o Partido dos Trabalhadores não digeriu bem aquela intervenção do juiz Sérgio Moro envolvendo o habeas corpus a favor do ex-presidente Lula. E o partido, Joelson, estuda várias ações aí contra o magistrado. Hoje pela manhã eu conversei com o deputado do PT, aqui o Valmir Pracinelli, que é do PT de São Paulo, e ele comentou, Joelson, que o PT deve entrar na justiça contra o juiz Sérgio Moro, no CNJ, e essa questão também deve ser muito explorada na campanha eleitoral, mas ele disse que a candidatura de Lula, independente de qualquer coisa, está mantida, que o registro vai ser feito e que ele é o plano A, o plano B e todos os planos do PT. Vamos ouvir o que ele disse. Assistiu foi mais um absurdo jurídico cometido contra o presidente Lula, mas cometido contra a população brasileira, porque o casuísmo judiciário, a tentativa de sobreposição e desrespeito constitucional de um juiz de primeira instância, a parcialidade, a seletividade, a atuação política do juiz Moro e de alguns desembargadores do Tribunal Regional da 4ª Região ficaram absolutamente demonstradas, e a Câmara precisa ter coragem, o Parlamento brasileiro precisa ter coragem para enfrentar esta parcela do judiciário que age utilizando as suas togas para descumprir os preceitos constitucionais num verdadeiro abuso de autoridade, numa verdadeira utilização política parcial e pessoal da sua atuação. O PT tem muitos nomes fortes e importantes para ocupar qualquer cargo, mas a nossa perspectiva é que o presidente Lula seja novamente o presidente do país, porque ele é a pessoa certa para restabelecer o orgulho, a integridade, a perspectiva de oportunidade do povo brasileiro. Está aí Joelson Giordani, então o parlamentar do PT se manifestando em relação a essa guerra de decisões que houve no domingo. E olha, Joelson, embora o PT não queira falar em um plano B, mas existe esse plano B e seria o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que seria uma escolha pessoal do ex-presidente Lula. E logo que a tendência, Joelson, é que a justiça barre a candidatura do petista e em seguida Fernando Haddad deve então ocupar o lugar do ex-presidente Lula. Joelson. Tá certo, Délio Rocha. Cláudia, essa polêmica que envolveu aí a justiça, as decisões e decisões feitas e refeitas por pessoas diferentes, acabou desgastando um pouco a imagem do próprio judiciário, né, Cláudia? Sem dúvida, Joelson. Eu acho que o principal prejudicado nessa história toda foi, de fato, o Poder Judiciário e também a insegurança jurídica que se criou no país. Ao longo do dia foram várias ordens e contra-ordens, pessoas de um lado e de outro achando que cada um tinha a sua razão. O juiz Sérgio Moro recorreu ao desembargador relator do caso da Lava Jato lá em Curitiba, Gebran Neto, que manteve a decisão de que o
o ex-presidente Lula permanecesse preso. Depois houve uma nova liminar do desembargador Rogério Favretto pedindo que Lula fosse solto e determinando até o tempo estipulado para isso, de 1 hora. Foi preciso que se recorresse ao presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, lá em Porto Alegre, para que finalmente as dúvidas foram dirimidas, o que levou toda a tarde, parte da noite do domingo, né? Isso, a gente viu agora há pouco, gerou discussões apaixonadas e partidárias de um lado e de outro. A gente viu a entrevista que o Délio mostrou do deputado petista dizendo que vão acionar o CNJ contra o juiz Sérgio Moro. Por outro lado, já há 6 pedidos também contra o desembargador Rogério Favretto no mesmo Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, a impressão que passa para a população é que há uma desorganização, uma quebra de hierarquia dentro do próprio judiciário. Isso é ruim, sobretudo, para os investidores. Eles olham para o Brasil, veem essa confusão, não sentem a segurança necessária para aplicar aqui os recursos necessários que trariam geração de novos empregos, fariam circular o dinheiro na nossa economia e aumentaria a arrecadação de impostos. Deputado João de Deus, chegou a hora do Partido dos Trabalhadores rever a estratégia, já trabalhar um outro nome que não seja Lula, em função dessa situação jurídica do ex-presidente? Eu acredito que não, Joelson. Acho que a estratégia tem que ser a manutenção do nome do nosso ex-presidente como pré-candidato. O Partido dos Trabalhadores tem uma decisão já nacional, já fez inclusive o pré-lançamento da sua candidatura, e deve fazer o registro, ou entrar com pedido de registro, dia 15 de agosto, que é quando começa aí o registro das candidaturas. Obviamente que a partir daí você tem um desenrolar, né, um desfecho de todo esse procedimento, porque o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que fazer a análise, vai ter que tomar uma decisão. Em seguida, isso cabe recurso, né, para outras instâncias, para o Supremo Tribunal Federal, por exemplo. O PT vai entrar com recurso. Eu acredito que a assessoria jurídica do partido vai fazer toda uma análise para poder fazer, a partir daí, então, definir qual é a melhor estratégia. Mas eu acho que a decisão do partido está acertada, tem que levar até as últimas consequências. Afinal de contas, esse é um direito que cabe ao partido e à nossa liderança maior, respaldada pela opinião pública, porque está aí na frente em todas as pesquisas, de forma que o PT vai até onde puder com o nome do presidente Lula. Lá na frente, para analisar, é possível, não foi impugnado 100%, não tem mais brecha, aí é a hora do próprio presidente Lula dizer qual é a solução e, sem dúvida nenhuma, se ele quiser apontar um nome, que eu acredito que possa ser esse o caminho, aí ele sim dizer quem é o candidato dele. Deputada, e aqui no Piauí, a situação do PT com a sua base aliada, do governador e as suas definições. Soube hoje pela manhã, inclusive, Joelson, que o governador teria, ele não afirmou nada, ele não deu nenhuma declaração pública, é verdade. Ele está, aliás, muitos em silêncio, mas teria uma informação de bastidores, segundo a qual o governador bateu o martelo. Vice Temístocles, sem chapa pura. Aliás, sem chapão. Vice Temístocles, sem chapão. Ou chapão, Regina de vice, Marcelo na senatória. É isso que tem para o PMDB decidir, deputado? Não sei, você está me trazendo uma notícia interessante, né? Bom, mas a semana passada eu perguntava para uma liderança do MDB qual era a prioridade mesmo do MDB. É a vice ou é o chapão? E a liderança me disse, é o chapão. Isso então, acho que de repente já dá para começar. Então é a alternativa 2. Então, precisamos saber, então, a partir daí, se isso representa o sentimento do partido como um todo. Porque se for... Porque, na verdade... Veja chapão só, e vice não dá. Veja só, quando o PT coloca essa história de poder sair só, é porque nós entendemos que essa lei eleitoral que obriga os partidos a se coligarem proporcionalmente, ela está completamente equivocada. Completamente equivocada, por sinal, o próprio Congresso já reconheceu que já aprovou para aplicar a partir da próxima eleição, das eleições municipais de 2020. Então, o PT sempre lutou para sair só, inclusive em 2006 nós saímos só. O que é muito natural, não pode ser natural a última eleição, pegando o exemplo concreto e prático. O PT foi o partido mais votado da coligação, proporcional.
O segundo mais votado fez 5 deputados, o PT fez 3. Teve gente que votou, logicamente, nos candidatos do PT e elegeu o candidato de um outro partido. Isso está correto? Não está. Isso não ajuda a fortalecer a democracia, não ajuda a fortalecer os partidos políticos, que é importante fortalecermos os partidos, não ajuda a definir claramente, né, que o voto do eleitor, ele tem o retorno que o eleitor espera, e por aí vai. Aí nós vamos cometer mais um equívoco. Então, por isso que eu digo, acho que o PT que está correto se preparou na época correta e era natural que os outros partidos tivessem se preparado também para construir suas chapas proporcionais. Mas isso pode ser usado como... O que vai acontecer? Mesmo sendo errado, isso pode ser usado, não é errado que eu digo não legalmente, mas na avaliação que o senhor faz. Política. Isso pode ser usado... Estratégia política pode ser usado como moeda de troca nessa negociação, nesse acordo. Aí nós vamos ter que reavaliar. O PT tem 20 candidatos. Lógico que isso é uma discussão que o partido vai ter que fazer. Se topa fazer esse debate, eu não posso aqui dizer que o PT aceita. Mas eu, particularmente, fiquei simpático a uma conversa, né? Aqui é uma posição pessoal, eu quero que fique muito claro aqui, para evitar divergências internas, dizer que eu estou propondo negociação com o Chapão, em absoluto. Não é? Eu sou tão vítima como os demais. Eu não quero nem ser vítima, como também não quero fazer de ninguém vítima, de nenhum partido. Eu acho que os partidos têm o direito de adotar suas estratégias. Nós não podemos exigir que um partido sirva, não é, para que eu possa me escanchar em cima dele e me eleger às custas daquele partido. Eu acho isso totalmente equivocado. E acho que a lei eleitoral está correta, lamentavelmente, ela só é aplicada na próxima eleição. Ela tinha que ser aplicada já a partir dessa eleição. Eu acho que é no rumo, inclusive, de diminuir o número de partido político. No Brasil, nós temos registrado no TSE mais de 40 partidos políticos e, segundo as informações, tem mais de 50 pedidos de novos partidos. Tem um pedido de criação do partido da torcida do Corinthians. Já pensou a que ponto nós vamos chegar? Já chegamos demais. É uma bagunça completa no cenário político. Você vê que no Congresso Nacional, o presidente da República, para governar, tem que negociar com um partido com 3 parlamentares. Isso é um absurdo. Só no Brasil que existe, e as consequências estão aí, ó. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo politicamente no país, trazendo, a Cláudia acabou de colocar, a questão da instabilidade também na área econômica. Fruto de um sistema que não consegue se entender. Nós vamos reforçar isso ou é hora da gente começar a praticar aquilo que nós achamos que é mais coerente, que é mais correto? É isso que o PT está defendendo. E eu queria agradecê-lo, deputado João de Deus. Muito obrigado pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí, aqui no nosso quadro Eleições 2018. Agradeço, acho que o espaço que você veio aqui para eu fazer os meus esclarecimentos e poder, inclusive, levar o conhecimento da população de José de Freitas aí do nosso trabalho pela cidade. Tá certo. Queria agradecer o deputado João de Deus. Queria agradecer também ao Délio Rocha, lá de Brasília, Cláudia Brandão, editora da revista Cidade Verde. Obrigado a vocês dois mais uma vez pela participação. Desejo boa tarde ao Délio e à Cláudia. E, claro, Elivaldo Barbosa também em tempo real. Elivaldo, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Por hoje é só, porque amanhã tem mais.